Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abderens e hoje eu trago para vocês mais um vídeo de resolução de questão. Antes de começar, eu peço para vocês se inscreverem, dar o like, compartilharem e também me seguir lá no Instagram, que é o Instagram do canal, ele vem com mais um conteúdo, mais um complemento do conteúdo do canal. Então, não deixe de seguirem lá para ter um conteúdo a mais complementar, ok? Bom, eu trago para vocês aqui uma questão justamente de circuitos elétricos, né? Onde que ela vai ser interessante, achei bastante interessante porque vai unir vários conceitos básicos, entendimentos básicos de circuitos elétricos para ter uma formação interessante nesse conteúdo, né? Então, o que que vai acontecer? A gente tem esse circuito aqui, tá? Esse circuito aqui, e ele fala, determine o valor de C através do diagrama fasorial. Os dados que ele dá, ele fala que a tensão V3 aqui está adiantada de 120 graus em relação à tensão V2. Então, V3 e V2 são em cima dos dois resistores do circuito. Ele está pedindo justamente para calcular a capacitância desse capacitor. E ele fala também, ele informa que a indutância desse indutor de raiz de 3 Henry e a frequência angular da fonte, né, que ela está operando, está sendo em 10 radianos por segundo, ok? Bom, o que que vai acontecer? Como a gente resolve essa questão? Bom, coloquei aqui os dados do enunciado, né, para a gente ir consultando ao longo da resolução. E como primeiro passo da nossa resolução, eu vou estabelecer que o fasor da tensão da fonte, que ele não fala qual que é o módulo nem a fase, eu resolvi assumir que seu ângulo seja o de referência para a gente determinar a posição dos próximos fasores que vão ser determinados. Então, como eu vou querer adotar esse fasor da tensão da fonte como de referência, eu vou assumir que ele tem um módulo, que eu não sei qual que é, e seu ângulo de fase eu vou assumir como sendo igual a 0 graus, para facilitar justamente, para a gente conseguir construir o diagrama fasorial aqui, tendo o ângulo de fase da tensão aqui na origem e os outros vão... na origem não, em fase 0, em cima do eixo real, e os outros ângulos os outros fasores de tensão e corrente que vão surgir baseados na posição desse fasor aqui. Vocês vão entender melhor como é que vai fluir os cálculos, mas como o primeiro passo aqui do vídeo, da resolução, eu quis assumir que o fasor da tensão da fonte ele vai estar aqui em cima do eixo real, ou seja, com ângulo de fase zero. Tanto faz o módulo, o tamanho desse vetor aqui, desse fasor aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente estabeleceu o nosso fasor de referência, que é o fasor da tensão da fonte, a gente vai partir então para o próximo passo, que é determinar a posição do fasor da corrente I2, a posição do fasor da tensão do resistor 2 e a posição do fasor da tensão do indutor no plano complexo, tá? O que vai acontecer? Deixa eu explicar aqui. Fasor da corrente I2, a corrente I2 é o que vai passar nesse ramo aqui, tá? É justamente o que vai estar passando, a corrente que passa por esse resistor aqui, que é o resistor 2, que é justamente a corrente que passa, que tem a ver com a tensão V2, beleza? O resistor 2, né, a tensão VR2 aqui no caso, justamente a tensão desse resistor aqui, que é a mesma coisa que o fasor da tensão V2 aqui que ele está enunciando, beleza? E a tensão VL, a tensão do indutor, logicamente, é o fasor da tensão desse indutor aqui, beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter, por ser um ramo em paralelo e não ter nenhum componente entre a fonte de tensão e o ramo paralelo, pode-se afirmar então que a tensão aqui, o fasor da tensão aqui dessa fonte, é equivalente ao fasor da tensão desse ramo aqui, o R2L, ou seja, o ramo onde que tem o R2 em série com o indutor, e é a mesma tensão desse ramo aqui, que é a do capacitor em série com o R3, tá? Ou seja, esse aqui é o R2 da esquerda
e esse resistor aqui da direita é o R3, tá? Só para destacar aqui, está enunciado. E aí, o que vai acontecer? Tendo justamente o conhecimento da tensão total desses dois ramos aqui, eu vou utilizar isso aqui ao meu favor para determinar o valor, a posição do fasor da corrente I2 que está passando por esse ramo aqui. Como eu vou fazer isso? Bom, eu tenho a tensão. Eu quero calcular a corrente que passa aqui. Se eu tenho tensão, eu quero calcular a corrente, seria útil se eu tivesse a impedância. Como é que eu vou saber qual que é a impedância? Eu vou fazer justamente calcular a impedância total desse ramo. Então, como é que eu calcularia a impedância total desse ramo aqui em série, indutor com resistor? Eu vou pegar a parte real mais J, a parte imaginária. Qual que é a parte real da impedância desse ramo aqui do indutor com resistor? É justamente a resistência do resistor, no caso o R2, que é esse aqui, que no caso ele dá no enunciado que é 10 ohms, e a parte imaginária, que é a reatância indutiva. Qual que é o valor da reatância indutiva? Bom, a gente calcula fazendo o produto da frequência angular operante no circuito vezes a indutância do indutor. Ou seja, a frequência angular é aquela frequência da fonte que está alimentando, que é de 10 radianos por segundo. E a indutância, ele deu no enunciado, que é a raiz de 3 Henry. Então, eu vou fazer justamente a parte real, eu já tenho 10, mais J, a parte imaginária, que era a reatância indutiva. Então, eu vou fazer 10 vezes raiz de 3. Então, vai ficar 10 mais J, 10 raiz de 3. Ok? Ao longo do vídeo, eu não vou me preocupar em nada de calcular o módulo dos fasores. Beleza? Vou sempre me preocupar com as fases, porque eu quero saber como é que vão ficar posicionados todos os fasores que eu vou estar vendo no vídeo. Ok? Então, aqui no caso, quando eu calculei aqui a impedância desse ramo aqui, eu nem me preocupei em calcular um módulo da impedância aqui não, tá? Porque eu estou mais preocupado em calcular a fase, tá? O segredo para resolver a questão vai ser sempre trabalhar com as fases dos fasores. Então vamos lá, como é que eu vou calcular a fase aqui da impedância R2 em série com L? Eu vou fazer justamente pegar a parte imaginária, dividir pela parte real. Qual que era a parte imaginária? 10 raiz de 3. Qual que é a parte real? 10. E calcular justamente a tangente, o arco tangente dessa fração, dessa divisão. O que vai acontecer? Eu vou encontrar 10 raiz de 3 sobre 10, vai dar raiz de 3. E qual que é o ângulo que a gente tem que quando se calcula a tangente desse ângulo, dá raiz de 3? É 60 graus. Ok? Então a gente já encontrou a fase da impedância desse ramo aqui, R2 e L. Beleza? Agora, a gente tem como calcular justamente a fase desse fasor aqui da corrente I2 que passa nesse ramo. Como? Eu vou justamente aplicar lei de Ohm. Eu vou pegar o fasor da tensão desse ramo aqui, que é essa tensão aqui, ó, o VR2L, que tem o mesmo valor, que é a mesma, esse fasor aqui é equivalente ao fasor dessa fonte, já que está em paralelo. Eu justamente já substituí aqui, ó, substituindo VR2L pelo justamente o fasor da tensão, tá? Ou seja, a tensão total desse ramo e dividir pela impedância total desse ramo aqui, que é o que a gente calculou, que é o ZR, o módulo, né, que é o módulo de ZR2L e ângulo de fase 60, como a gente acabou de calcular aqui em cima. Os módulos, repito, eu nem vou me preocupar. Então, como é uma divisão de fasores, os módulos se dividem. Agora, as fases a gente subtrai. Então, o de cima, a tensão media com um ângulo de fase zero e o ângulo de fase da impedância é de 60 graus. Então, tendo no caso uma divisão, as fases subtraem, então é 0 graus menos 60 graus. E assim a gente calcula, a gente determina pelo menos a fase, a posição que a gente vai ter do fasor da corrente I2 aqui desse ramo.
beleza? Ela vai ter um módulo, que eu não vou importar, e aí o módulo que vai ser equivalente à divisão dos módulos da tensão e da módulo da impedância, mas o ângulo de fase dele vai ser de menos 60 graus, beleza? E aí, no plano complexo, eu posso então posicionar o fasor da corrente, que ela vai ter um tamanho que eu não sei, mas eu sei que a sua fase vai ser de menos 60 graus, ok? E aí que vem um detalhe, a gente vai partir agora para o que eu tinha falado, o que eu acho que eu achei interessante nessa questão, que é justamente a gente vai abordar os conceitos básicos de tratamento de questões de circuitos elétricos, que é justamente a relação que tem a tensão e a corrente para os determinados componentes do circuito, resistores, indutores e capacitores que a gente vai ver. O que vai acontecer? Eu já adianto aqui. Em um resistor, sua tensão e corrente estão em fase, ou seja, a corrente aqui I2, do fasor I2, concorda comigo que é a mesma corrente do resistor, ou seja, ela é a mesma coisa que o IR2? Concorda comigo? E aí, o que vai acontecer? Se a gente sabe o I2, então a gente sabe a corrente desse resistor 2, ok? Tendo conhecimento, então, dessa corrente do resistor 2, a gente pode determinar a posição da tensão desse resistor 2, ou seja, a posição V2 do fasor V2 aqui. Como? A gente justamente, por conta dessa propriedade aqui, em um resistor, sua tensão e corrente estão em fase, e a prova disso está aqui, ó, sendo fasor V2, tá? Que é medido, que é equivalente à tensão do fasor, o fasor da tensão do resistor 2, ela é igual, por lei de Ohm, novamente, o produto, no caso, a impedância do resistor é uma resistência, né? Modo dessa impedância é o próprio resistor, e no caso aqui, é ângulo de fase zero, né? Porque o resistor tem ângulo de fase zero, vezes a corrente que corre nele, que é o I2. O IR2 que passa nesse resistor aqui é a corrente I2 que a gente calculou antes. Fazendo o produto desses dois termos aqui, a gente encontra como sendo o resultado, né? A gente encontra como sendo o módulo de V2, né? Porque a gente está calculando aqui o fasor V2, o módulo do fasor V2, ângulo de fase menos 60. Por quê? Porque como é um produto, as fases se somam. Então fica 0 graus menos 60 graus. E a gente encontra o fasor da tensão V2, por conta dessa regrinha aqui que um resistor, sua tensão e corrente estão em fase, estando em fase no mesmo eixo da corrente que corre no resistor 2, ok? Que é justamente a mesma corrente que corre nesse ramo todo aqui, ok? Então a gente já descobriu a posição do fasor V2, ok? E aí o que vai acontecer? Tendo a posição do fasor V2, a gente vai aplicar outra regrinha, que é qual? Em um indutor, sua tensão está adiantada de 90 graus em relação à sua corrente. Por quê? Porque quando a gente aplica de novo a lei de Ohm, o fasor da tensão do indutor, né, vai ser igual ao produto da impedância vezes o fasor da corrente que corre nele. O fasor da corrente a gente calculou antes como sendo o seu módulo de I2, ângulo de fase menos 60, que a gente calculou anteriormente, e a impedância desse indutor aqui vai ter o módulo que é reatância indutiva, ângulo de fase 90 graus. Tendo justamente o produto, né, ou seja, o produto da impedância pela corrente, os módulos eles vão se multiplicar, né, mas eu nem me preocupei com o módulo de demonstrar, porque o meu principal objetivo aqui é mostrar que a gente vai fazer um produto. Então, as fases se somam. Então, eu vou pegar o 90 graus menos 60 graus. E aí, o que vai acontecer? O ângulo do fasor da tensão do indutor vai ser de mais 30 graus. Mas aí,
Esse ângulo aqui eu nem me preocupei muito de representar ele perfeitamente. Bastava eu fazer isso aqui, ó. Pegar ele perpendicular ao eixo da corrente que estava percorrendo nele. O eixo o eixo da corrente que estava passando pelo indutor e eu desenhei ele perpendicular. Se eu pegasse esse fasor aqui, tá? Da tensão do indutor e jogasse, né? Claro que aqui está meio rascunhado, não está perfeito os ângulos. Mas se eu pegasse ele e jogasse ele aqui para o eixo horizontal, posicionasse ele aqui no eixo horizontal, eu teria um ângulo dele até o eixo horizontal de 30 graus. Beleza? Você percebe que ele sobe, ele está com o ângulo para cima, virado no sentido anti-horário. Ou seja, ele está com mais 30 graus. E esses dois aqui estão com menos 60, no sentido horário. Ok? E aí, o que vai acontecer? Outra coisa importante aqui que eu queria abordar é que aqui no caso, a gente tem o fasor da tensão do indutor e o fasor da tensão do resistor. A soma desses dois fasores aqui vai dar igual a uma tensão total aqui, um fasor de tensão total desse ramo, que é o qual a gente tinha visto anteriormente que o fasor total da tensão desse ramo é justamente o fasor da tensão da fonte, justamente. Então, o que vai acontecer? Esse indutor e esse resistor, eles têm uma tensão total, que é o fasor da tensão o VR2L, ok? E aí, por quanto está em paralelo, esse valor de tensão, VR2L, é igual ao fasor da tensão da fonte, tá? E por conta dele estar em paralelo, e esses termos aqui têm que se somar, então a soma dos fasores tem que dar igual ao fasor da fonte, o fasor da tensão da fonte, ok? Então aqui no caso vai ter uma soma vetorial aqui dos fasores. E aí, por isso, eles têm que se fechar, ou seja, o início a soma dos dois fasores, no caso o V2 e o VL, fasor da tensão V2 com o fasor da tensão VL, eles têm que se somar e fechar um tem que iniciar no início da tensão do total e o outro tem que terminar no final da tensão do total. Então, no caso aqui, a soma do V2 com o VL tem que justamente bater com as pontas do, é, do fasor da tensão da fonte, tá? Então aqui no caso é basicamente uma soma vetorial que a gente faz dos dois fasores, das duas setas, beleza? Lembrando aqui, claro, o V2, que é a tensão do resistor 2, ele começa aqui em cima e vai até aqui, não começa aqui no final desse não. Ele começa da origem e vai até aqui, beleza? Então, tendo isso aqui, e já adiantando aqui para vocês, isso aqui é interessante porque começa a formar um triângulo retângulo, né? Calma que a gente vai usar mais à frente, utilizar desse benefício de ter formado esse triângulo retângulo aqui, com os lados aqui a gente tendo noção do que é cada lado, beleza? Então, o que vai acontecer? O próximo passo vai ser, a gente determinou os fasores que estavam pertencentes a esse ramo aqui, o indutor e o resistor, tá? O resistor 2. Agora a gente vai partir para analisar o outro lado, o outro ramo. Como a gente vai fazer? O que a gente vai trabalhar lá? A gente vai determinar a posição do fasor da corrente I3. Antes disso, a gente vai, na verdade, determinar a posição do fasor da corrente I3, determinar a posição do fasor da corrente do R3, que é o outro resistor que a gente não analisou, e determinar a posição da tensão do fasor da tensão do capacitor, tá? No plano complexo. Mas antes disso, a gente vai aproveitar o enunciado agora. Como? Ele falou que V3 está adiantado de V2 de 120 graus. Perfeito. Então, no caso, isso aqui quer dizer que no plano complexo, o fasor da tensão V2 ela vai estar atrasada de 120 graus em relação ao fasor da tensão V3.
Então, peraí. Ele está falando que está adiantado. Então, peraí. De forma algébrica, como a gente faria isso? A gente tem a fase do fasor V3, ele sendo igual, já que está adiantada do fasor, da tensão V2, de 120 graus, então vou pegar o ângulo de fase do, do V2, do fasor V2, e somar 120. Antes eu já tinha conhecimento que ele estava menos 60 graus para baixo, né? Não, ele estava menos 60 graus, o V2. Então, eu substituo aqui, somo 120, encontro ele posicionado em mais 60 graus. Então, eu calculei aqui, eu determinei a posição, o ângulo de fase do fasor V3. Beleza? E aí, o que, que vai acontecer? Aqui no caso, a gente vai usar a mesma lógica que a gente fez com o resistor e com o indutor. A gente vai analisar a regrinha, que no caso a gente vai analisar a regrinha. Como? A gente tem o I3, certo? O I3 aqui, o fasor I3 que anda nesse ramo aqui. O fasor I3 é a mesma corrente, é o mesmo fasor de corrente que passa no resistor, no resistor R3. Então, eu posso dizer que essa corrente aqui é a mesma que essa, já que está em série. E aí, o que, que vai acontecer? Para eu calcular aqui a posição, para eu determinar a posição da corrente I3, basta eu determinar o valor, a posição do fasor da corrente do IR3. Como eu faço isso? Novamente, lei de Ohm. A gente vai pegar o fasor da tensão do resistor 3, que é o mesmo valor do fasor da tensão V3. O módulo tanto faz. O ângulo de fase vai ser mais 60 graus, né? Como a gente acabou de determinar aqui em cima, posicionar ele. Dividir pela impedância, que no caso é apenas a resistência. Então, o resistência, ângulo de fase zero. E aí a gente tem justamente os módulos se dividem, determina aqui o módulo do fasor da corrente I3, e o ângulo de fase vai ser de mais 60 graus. Então, aí, a gente determina justamente a posição que fica o fasor da corrente I3, que também ele fica no mesmo eixo que a tensão V3. Por quê? Porque o resistor ele tem a característica de fazer sua tensão medida nele e a corrente que percorre nele estarem em fase. Então, a gente tem a fase V3 e a corrente que corre no resistor 3, que é o fasor da corrente I3, as duas em fase. Então, como vocês podem notar aqui, eles estão no mesmo eixo. Agora, como é que a gente vai determinar a posição do fasor da tensão do capacitor? Bom, é meio que seguir a mesma linha de raciocínio que a gente fez com os outros componentes, os resistores e os indutores. A gente sabe que em um capacitor a sua tensão está atrasada 90 graus em relação à sua corrente. Então, o que, que vai acontecer? A gente quer saber, estabelecer uma relação entre a tensão, o fasor da tensão do capacitor e o fasor da corrente que passa pelo capacitor. E aí, o que, que acontece? O fasor da corrente do capacitor, por estar aqui em série nesse ramo, é a mesma corrente, o fasor da corrente I3 que a gente tinha determinado, que a gente já sabe qual que é o ângulo dela. Então, a gente pode afirmar que a corrente do capacitor ela é a corrente fasor I3 aqui que a gente determinou. E aí, o que, que acontece? A sua tensão ela vai estar atrasada, ou seja, atrasada em relação a esse fasor aqui I3, atrasada em 90 graus. Então, matematicamente, demonstrando isso que eu acabei de falar, o fasor da tensão do capacitor é igual ao produto da sua impedância vezes a corrente que passa por ele. O fasor da corrente que passa por ele. A sua impedância, né, é justamente o módulo da sua reatância capacitiva e o ângulo de fase menos 90 vezes a corrente que passa nele, que a gente acabei de mostrar aqui, o fasor da corrente capacitor é o fasor da corrente I3, com o seu ângulo de fase que a gente determinou que é 60 graus. De novo,
produto entre números complexos na forma polar, você multiplica os módulos, que eu deixei aqui evidenciado com o módulo do fasor do capacitor, tá? E as fases, por ser uma multiplicação, você soma. Então, eu tenho menos 90 graus mais 60 graus. Logo, a fase será menos 30 graus. Então, o que vai acontecer? Como é que vai ficar o fasor da tensão da tensão do capacitor? Ela vai ficar justamente caída, em relação ao eixo horizontal, ela vai estar caída menos 30, ou uma outra forma, mais, que eu acho que é mais rápida de resolver, é fazer ela 90 graus atrasada em relação ao eixo da corrente que passa pelo capacitor. Beleza? Então, acabamos de determinar os outros três fasores, a posição dos outros três fasores que a gente tinha para determinar. Ok? Então, o que vai acontecer? Sabendo a posição de todo mundo, de todos os fasores, como é que eles estão em ângulo e tal, vamos fazer o seguinte. O que acontece? Aqui, a gente nota que foi formado no diagrama fasorial duas figuras, uma figura, né, com o resultado da junção de todos os fasores aqui, e aí foi formado dois triângulos retângulos aqui, sendo um ângulo aqui, um ângulo aqui de mais 60 para o triângulo de cima e menos 60 para o triângulo de baixo. E aí que vem, em momento nenhum, eu trabalhei com tamanho, a dimensão dos módulos de cada uma dessas setas. Eu coloquei como aberto, porque eu estava querendo realmente me preocupar com as fases. O tamanho dessas setas, né, o tamanho a dimensão do módulo da corrente, dimensão do módulo do fasor da tensão, e assim vai para cada um deles, eu não sei. Eu não sei. O enunciado ele não me deu o dado da fonte que estava alimentando para eu já calcular desde o início o fasor da corrente para depois ir desenvolvendo calculando de tensão e assim vai. Eu não sei, ele não falou. Eu apenas arbitrei, eu assumi como meu referência a posição do fasor da tensão da fonte como sendo a origem. Eu não sei qual é o tamanho dessa seta aqui. E eu não preciso saber dela. Para conseguir resolver a questão, eu não preciso saber o tamanho de nenhuma dessas setas. Eu consigo provar que o tamanho dessa seta aqui do fasor V3, ela é igual ao tamanho dessa seta do fasor V2. Como eu vou provar isso? Tá? Em momento nenhum é dito isso, afirmado isso, eu posso demonstrar aqui. Então, como é que eu vou demonstrar isso? Primeiramente, pela figura, nota-se que as hipotenusas dos dois triângulos retângulos formados são as mesmas. Lembrando, eu esqueci de fazer um adendo aqui, quando a gente calculou o fasor da tensão do capacitor, novamente, aqui no caso, de novo, a gente tinha calculado o fasor da tensão desse resistor aqui, que é o fasor V3, e o fasor da tensão do capacitor, que a gente calculou aqui, que é o VC, a medida aqui. Como esse ramo aqui, a tensão total medida aqui, é a mesma da fonte, fasor da fonte, então a soma das tensões tem que dar igual à tensão total que se mede aqui, que é a mesma da tensão da fonte. Tá? Então é por isso que o início aqui, essa seta do V3 mais a seta do VC, tem que bater com o início e o fim da seta do fasor da tensão da fonte. Tá? Esqueci de fazer um adendo disso. Sabendo disso, aí, voltando aqui na linha de raciocínio, pela figura, nota-se que as hipotenusas dos dois triângulos retângulos formados são as mesmas. Então, você nota aqui que os dois triângulos retângulos advindos dos dois ramos, né? Dos dois ramos aqui em paralelo, cada um desses ramos formou um triângulo retângulo. As tensões formaram, o somatório formaram triângulos retângulos com um lado em comum, que é a tensão, o módulo da tensão do fasor da fonte, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente acaba montando um sisteminha com essas duas fórmulas, que é basicamente Pitágoras. O módulo da hipotenusa, que é o módulo, não, é o tamanho da hipotenusa, que é o módulo do fasor da fonte ao quadrado,
é igual à soma dos seus catetos, que é igual o módulo da tensão V3 ao quadrado mais o módulo da tensão VC ao quadrado, ok? A mesma coisa para o triângulo de baixo, beleza? E aí, o que vai acontecer? Para a gente conseguir provar isso aqui, a gente faz assim, ó. Assim, pode se relacionar através do cosseno dos ângulos conhecidos de cada. Então, esses ângulos aqui que a gente conseguiu determinar, que formam 120 graus de defasamento de V3 com V2, ou seja, mais 60, depois menos 60, formando um ângulo total de abertura aqui de 120. Se a gente for tirar o cosseno de cada um desses ângulos aqui para cada um dos triângulos, a gente tem cosseno de 60, ele vai ser o quê? Vai ser justamente o cateto adjacente, o tamanho desse lado desse cateto aqui, divididos pelo tamanho dessa seta aqui, que é o módulo da tensão da fonte. Fazendo a mesma coisa para o triângulo de baixo, o cosseno de menos 60 vai ser o quê? Esse módulo desse vetor aqui do V2, desse fasor aqui do V2, dividido pelo módulo da tensão da fonte. Beleza? Ok, guarda isso aqui. Isso. Vamos isolar esse módulo da tensão da fonte que é comum dos dois lados? Vamos. Ó, o módulo da tensão da fonte é igual ao módulo de V3, do fasor de V3 sobre o cosseno de 60 e o módulo da tensão da fonte é igual ao módulo de V2 dividido pelo cosseno de menos 60. Show? E aí, o que vai acontecer? A gente tem essas duas formas. E a gente tem justamente por ter aqui um cosseno de 60, cosseno de menos 60, sabe-se que o cosseno de 60 é igual ao cosseno de menos 60. Então, assim, a gente mostra que o módulo do fasor V3 é igual ao módulo do fasor V2. E a gente pode ir ainda mais para ajudar nos nossos cálculos depois. Por quê? Porque a gente vai ver que, se a gente for abrir a lei de Ohm de cada um desses dois termos, a gente sabe que o módulo da tensão da tensão V3 é igual ao produto da sua impedância, que é a resistência R3, né? Vezes o módulo da corrente I3, ok? E o módulo da tensão V2 é igual ao produto da sua impedância vezes o módulo da corrente I2, que passa por ele, pelo que passa pelo resistor R2. E aí, no enunciado, é afirmado que o resistor, o R2 e o R3 têm a mesma resistência. Ou seja, R3 e R2 são de 10 ohms, são iguais. Então a gente conclui que também, além das tensões V3 e V2 serem iguais, o módulo no caso, o módulo das tensões V3 e V2 serem iguais, o módulo das suas correntes I3 e I2 também são iguais, os fasores das correntes. E aí, por conta disso, a gente pode afirmar agora com certeza que o tamanho aqui desse fasor do V3 é igual ao tamanho desse fasor aqui do V2. Beleza? E agora a gente parte logo para o final do cálculo, o final da resolução. Como? Sabendo dessas duas regras aqui já apresentadas, pronto, a gente já consegue resolver apenas substituindo no sistema antes determinado. Aquele sistema que a gente calculou, a gente viu que esse termo aqui, o módulo de V3, do fasor V3, é igual ao módulo do fasor V2. E, logicamente, o módulo do V, da tensão da fonte, é igual ao módulo da tensão da fonte. Então, aqui temos dois termos, aqui temos os termos iguais, certo? A única coisa que vai se diferir das duas equações, é o módulo da tensão do capacitor e o módulo da tensão do indutor, ok? Subtraindo as duas equações do sistema, define-se que o módulo da tensão do indutor é igual ao módulo do fasor da tensão do indutor é igual ao módulo do fasor da tensão do capacitor. E aí é só desenvolver. Logicamente, lei de Ohm, abre aqui o módulo fasor da tensão, multiplica o módulo da impedância vezes o módulo de sua corrente que passa por ele. Módulo da sua impedância, módulo da corrente que passa por ele.
o módulo das correntes de 3 e 2 é igual. Então, a reatância capacitiva é igual à reatância indutiva quando você corta os dois termos. E assim é só desenvolver. A reatância capacitiva a gente sabe que é 1 sobre ômega C. E a reatância indutiva é ômega vezes L. Beleza? E aí agora é só substituir o que foi dado lá no enunciado. O ômega é o quê? É 10. O L é raiz de 3. Então, isola a capacitância, o C, né? Você isolando o C, aí você joga o ômega para cá multiplicando, aí fica 10 vezes 10, fica 100. E o L aqui, que é a raiz de 3 que ele deu, passa para cá multiplicando o 100 que forma embaixo. E você encontra a capacitância sendo esse valor aqui, 1 sobre 100 raiz de 3 farads. Beleza? Então é isso. Eu achei essa questão super interessante de trazer no canal. Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar, dar o like e não esquece de também seguir lá no Instagram, nas redes sociais. Beleza? Que vão estar na descrição, tá? Então, até o próximo vídeo.